Programa Momento Crescer, que é um projeto de empreendedorismo feminino. E eu vou deixar ela falar, tá? É minha irmã mais velha. Com vocês, Cláudia Luzia. Boa tarde. Gente, esse velho eu não gostei não. Não achei isso legal não. Bom, um prazer estar aqui hoje. Estou nervosa, eu trouxe até minha moedinha da sorte para falar. É um prazer estar aqui hoje. Muito bem-vindos, agradeço a presença de todos vocês. Meu nome é Cláudia Luzia, eu sou cofundadora do Instituto Isaías Luzia, sou empreendedora social e fundadora do programa Momento Crescer. Então, se vocês achavam que o Instituto Isaías era só esporte, cultura e dança, não, também trabalhamos com empreendedorismo. O programa Momento Crescer, ele auxilia mulheres em situação de vulnerabilidade, baixa renda e empreendedoras da nossa comunidade. O programa, ele auxilia mulheres que começam a empreender com a cara e a coragem, sem nenhuma gestão empreendedora, na maioria das vezes por necessidade ou por questão de sobrevivência. Quando entrou a pandemia, percebemos a necessidade de auxiliar estas mulheres, porque elas começaram a empreender no famoso bico de antigamente. Quem é de antigamente, gente? Me salva. Pronto, era o bico, né? Quem conhecia lá a Dona Maria, que costurava, o seu Zé lá da padaria, alfaiate, é mais ou menos isso, viu? Então elas começaram a empreender sem nenhuma gestão. Foi quando nós decidimos montar um programa que auxiliasse essas mulheres no emocional, no pessoal, no profissional e no financeiro, para que essas mulheres conseguissem, conseguem ainda, né, ajudar e auxiliar as suas famílias. Quando entrou a pandemia, a maioria das mulheres começaram a empreender porque os maridos e os filhos mais velhos perderam o emprego. Então, o famoso bico de antigamente, ele estava sustentando a casa. Este programa, ele é muito especial, porque ele cuida da mulher e da empreendedora de dentro para fora. Então, tem a diferença de empreender e ser empreendedora. Por isso que a maioria das pessoas, quando começa a empreender, desiste, porque não é empreendedor. O empreendedor, ele tem algumas qualidades: liderança, resiliência, empatia, comunicação e tem que saber lidar com o outro. É fácil lidar com o outro? Não, pois é. Então tem que aprender tudo isso para não desistir daquilo que ele faz. Mas só que eu sou muito do porquê. Então por que a Cláudia começou um programa de empreendedorismo em plena periferia? Quem aqui tem problemas? Levanta a mão. Quem aqui já passou de 50 e acha que está velho demais para fazer alguma coisa? Ninguém, olha, eu estou vendo, ninguém levantou a mão. Pois é. Quando eu comecei o programa Momento Crescer, eu tinha vários problemas e já tinha passado de 50. Eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa por mim, porque eu tive um sério problema de saúde e não conseguia colocação no mercado de trabalho. Então, mulher negra da periferia, ser uma formação empreendedora, não conseguia colocação. O que eu ia fazer? E ainda para ajudar entrou a pandemia. Acabou, né? Pronto, perdeu, né? Falei, gente, o que eu vou fazer na vida? E foi quando, num momento muito delicado da minha vida, eu falei para Dani, Dani, eu preciso me ajudar. Mas aí eu descobri que para nos ajudar, nós temos que ajudar o próximo. Ajuda o outro que você acaba se ajudando. Sabe aquela amiga que tem um problema, você está com mais problema que ela e você acaba falando para ela tudo que você precisa ouvir? É mais ou menos isso. E foi quando a Dani falou, mas você vai montar um programa, mas qual vai ser o nome? Aí o primeiro nome, a primeira frase que veio na minha cabeça, programa Momento Crescer. Porque é o que eu precisava, crescer como mulher, como profissional, como mãe, como ser humano, porque eu estava num momento muito delicado. O programa Momento Crescer, ele auxilia essas mulheres desde o emocional, de dentro para fora. É muito importante. Quando eu comecei eu comigo mesma. Quem aqui já empreende? Quem aqui empreende? Tem lá manicure, costureira, faz doce para fora? Quem? Levanta a mão aí.
Quando vocês começaram, vocês tiveram apoio? Começou você com você mesma? Pois é. Quando eu comecei, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu comecei a ministrar aulas. Comecei em fevereiro do ano passado. Aí comecei a ministrar aulas, estudava de dia, para ensinar as mulheres à noite. Falando um pouco sobre liderança, sobre negociação, sobre finanças, sobre comunicação. Mas antes de tudo, as mulheres que fazem parte do programa Momento Crescer, elas aprendem a liderar a sua vida, a negociar os seus problemas, a se comunicar com pessoas que estão dentro da sua casa, porque tudo começa de dentro para fora. Foi quando começamos com 17 mulheres da forma online, porque lembra lá a pandemia? Ninguém podia sair de casa, né? Começou da forma online, com 17 mulheres, e foi crescendo. O próprio nome já diz, Momento Crescer. Hoje nós temos aproximadamente 300 mulheres que fazem parte do programa. Foi quando eu comecei com 17, no mês seguinte eu tive que pedir socorro. E aí eu falei, cara, eu preciso que alguém me ajude. E comecei a fazer parcerias. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes quando a gente começa a empreender, a gente acha que se não tem dinheiro não dá para fazer. Então, dica, que foi o que eu levei para minha vida, não deixe o que você não tem no bolso atrapalhar aquilo que você leva no seu coração. Isso é propósito. Você precisa ter um propósito. Então, comecei a fazer parcerias. O programa, hoje, ele tem, para auxiliar essas mulheres, um grupo de apoio. Nós temos psicólogas, assistentes sociais, terapeutas, escritório de contabilidade, assessoria jurídica, um coordenador de marketing e empreendedora social, que sou eu. Essas mulheres são respaldadas num todo para poder auxiliá-las. É muito importante quando a gente começa a fazer algo e a gente começa a realmente ter uma direção, ter um propósito na nossa vida, porque tudo começa pelo porquê. É a mesma coisa de você perguntar para alguém, para onde você vai? Falar, não sei. Se você chama um Uber, vamos lá, mais modernizado, e você não põe endereço, ele vai te levar a algum lugar? Não. Então é muito importante a gente saber a direção, para onde a gente vai. Quando eu comecei o programa, fevereiro do ano passado, foi quando fiz essas parcerias. Nós temos uma equipe incrível de profissionais voluntários que auxiliam todas essas mulheres. E o programa, lembra lá do propósito que eu falei? Lembra do foco? Quando você tem um propósito, um foco, e você realmente sabe o que você quer para a sua vida, o universo fala, opa, peraí, agora ela sabe o que ela quer. Agora eu vou te direcionar. Foi quando eu descobri esse meu propósito, que é ajudar o próximo, é me ajudar, ajudar a mim mesma, a minha vida começou a mudar. O programa Momento Crescer começou em fevereiro do ano passado. Com 4 meses de programa, ele foi considerado um dos 150 mais relevantes do Brasil. Com 8 meses, as empreendedoras que fazem parte do programa saíram na revista Raça Brasil como case de sucesso. Com 12 meses de programa, ele foi convidado, eu fui convidada a palestrar um evento internacional que passou para mais de 10 países em vários idiomas. No mesmo 12 meses, na semana seguinte, o programa saiu na maior revista de empreendedorismo do Brasil, como Empreendedorismo de Impacto. E eu tive a oportunidade de representar o Instituto Isaías, o empreendedorismo e as mulheres empreendedoras da periferia, na Feira de Empreendedorismo do Sebrae, que é a maior da América Latina. Por esse motivo, é muito importante quando a gente tem foco, propósito, e quando você faz algo que muda a vida das pessoas, e quando você tem a oportunidade de trazer essas pessoas para contar um pouco da história dela e falar do impacto que um programa tão importante, que muda e transforma. Eu comecei auxiliando, o programa começou auxiliando mulheres, e agora eu posso falar com propriedade que o Momento Crescer, ele transforma mulheres através do empoderamento, propósito e autoestima. Então, por isso eu gostaria de chamar aqui para conversar um pouquinho de vocês e contar a transformação na vida deles, Gislene Ortega e Matheus. E essa história que tá velha demais para começar alguma coisa riscos da vida de vocês, viu, gente? Tudo na minha vida começou depois dos 55 anos. Vambora. Peraí. Gente, muito prazer, viu? Muito obrigada por vocês aqui. Gente,
Gislene e Matheus, eles fazem parte do programa Momento Crescer. A história deles é muito incrível e eu fiz questão que eles viessem aqui para contar um pouquinho para vocês como foi o antes e o depois de participar do programa Momento Crescer do Instituto Isaías. Muito bem-vindos. Obrigada. Boa tarde para vocês. Estou um pouco nervosa, mas eu vou resumir. Eu sou Gislene, tenho 39 anos, sou casada, tenho 2 filhos, sou proprietária da empresa de festas, que trabalha com artigos para festas, e da Vitória Decorações, que trabalha com decorações de festa. Eu comecei aos 8 anos com reciclagem, pegava reciclagem para ajudar os meus pais, e ao longo da minha vida eu fui tentando muitas outras coisas, porque eu queria trabalhar por conta, não sabia que era ser uma empreendedora, que isso se chamava empreendedorismo. Nunca ninguém me disse. E eu tentei toda a minha vida fazer alguma coisa que desse certo. E as coisas começavam e davam errado. Eu tive loja de decoração, perdi na pandemia. Nós ficamos em situação quase de rua, com 2 crianças. E nunca desistimos daquilo que a gente tinha como ideal. Continuamos trabalhando, mas essa situação toda de muitos fracassos, muitas quedas, ela abala muito o psicológico da gente, ela abala a nossa fé, a nossa força, a nossa dinâmica. E nesse momento foi quando me apresentaram o Momento Crescer. E nesse programa eu encontrei abrigo. A equipe me acolheu, a Cláudia, eu falo para ela que ela é a mãe de todas nós. Porque ela acolhe todas nós com aquele amor, com aquele afeto, ela sempre está pronta para ouvir. E o programa Momento Crescer nos fez crescer mesmo. Hoje o nosso produto a gente vende para todo o Brasil pela internet e ele está em algumas lojas no centro da cidade de São Paulo, na 25 de março. Então nós estamos em progresso, estamos em crescimento, em fase de crescimento a nossa empresa. E aí a nossa história serve como exemplo, não só para quem é empreendedor, mas para todo mundo que tem um sonho e que de repente as coisas estão dando errado e você está pensando de repente em desistir, está pensando que não vai dar certo, que não é isso. Eu quero apresentar a vocês uma fórmula que deu certo para mim. Se você quiser saber mais da minha história e da história de outras mulheres incríveis, você pode ir lá no Instagram do @Momento Crescer. Toda quinta-feira às 20 horas tem live. Você vai escutar um pedacinho da história de algumas mulheres que passaram por situações incríveis e que estão superando. Cada dia é um passo novo na nossa vida, é um progresso novo. E há sim uma solução para tudo. Deus tem suas formas de trabalhar e no momento certo, o Momento Crescer entrou nas nossas vidas e hoje nós estamos aqui ajudando, colaborando com o nosso testemunho, tentando ser luz na vida de outras pessoas que de repente ouvindo a minha história, ouvindo a história de outras empreendedoras, se encontrem, porque foi assim que eu me encontrei. Ouvindo a história de uma outra pessoa que se parecia com a minha e eu disse, a solução, a salvação para mim. Se ela conseguiu, eu vou conseguir também. Estou no caminho certo. Tá certo? Muito obrigada, viu, pela atenção de vocês. Boa tarde, deixa eu ficar aqui um pouquinho. Quero enxergar todos aqui. Tem homens aí, não? Levanta a mão para mim, todos os homens aí. É isso aí. Como foi dito, meu nome é Matheus Ortega, tenho 40 anos, tá? Como foi dito, após nós termos conhecido o Momento Crescer, houve uma evolução muito grande, né, na nossa vida, não só como empreendedores, mas como marido e mulher também. Porque o que eu quero representar aqui é os homens que apoiam as suas esposas, incentivem elas, é possível, tá? Essa mulher que está do teu lado é uma guerreira, tá? Incentive ela, apoie ela, tá? Eu quero dizer aqui, eu sou ex-dependente químico, né? E eu tenho certeza que o que tem destruído muitas famílias tem sido esse problema, a droga, a bebida, e durante muito tempo eu contribuí para a destruição da minha família, né? E o que eu quero dizer para vocês que é o seguinte, lutem pelas suas famílias, acreditem,
sim no sonho do seu marido, no sonho da sua esposa, se abracem, dê a mão, vamos lá, porque não é fácil, a gente está contando aqui bem rápido, mas com certeza a luta é eterna, sempre. O que eu quero dizer é que é possível, acreditem, não desistam, não desistam. Nós estamos, graças a Deus, evoluindo bastante, mas a gente tem lutado, tá? A gente acredita no ideal, né? Eu quero agradecer a Cláudia, essa família linda que eu amo vocês. Deu para vocês o que dizer desse trabalho que foi apresentado aqui hoje? Então, assim, né? Uma salva de palmas, merece, né? Tem espaço, tá? Para vocês, tá? Caso vocês queiram conhecer mais o programa, tá bom? Só acessar lá, tá bom? Muito obrigado. Gente, a Cláudia pediu só para eu contar um pedacinho, porque eu resumi tudo, porque eu tô aqui, tô sem relógio, não tô enxergando direito, eu sei que eu tenho um tempo rapidinho, então eu só vou contar um pedacinho que ela me deixou contar, então eu vou contar. Em 2019, foi quando nós perdemos a nossa casa, nós ficamos sem ter onde morar, e nós tínhamos a loja de decoração. Então esse foi o momento mais terrível da nossa vida. Quem aqui já assistiu aquele filme A Procura da Felicidade, do Will Smith? Foi isso, foi exatamente isso. Nós perdemos a casa, mas nós tínhamos a loja e a gente tinha que continuar trabalhando e nós ficamos morando de favor. Um dia podia poder ir na casa de um, outro dia na casa de outro, até que um amigo nosso, um pastor, ele nos deu um cômodo para a gente ficar. Era um cômodo pequenininho, onde ficava eu, meu marido e meus 2 filhos dormindo no chão. Só que nós não tínhamos, para comer, para tomar banho, a gente tinha que entrar dentro da casa dele. Como a gente não tinha como ajudar, estava naquela situação difícil, porque a gente estava... Tudo que a gente conseguia era para manter a nossa loja aberta, o nosso sustento. E ainda assim estava difícil, a gente não via ainda muita renda, estava muito complicado. Então a gente levantava às 6 da manhã e a gente ficava na rua trabalhando, e quando fechava a loja a gente ficava perambulando até meia-noite, 1h, para a gente conseguir voltar para casa. Ficávamos 2, 3 dias sem tomar banho para não incomodar, ficávamos sem comer, porque não tinha o que comer, e não porque ele restringia, não, ele deixava. Mas a gente com vergonha, 4 pessoas, a casa dele também tinha 5. Ele também era empreendedor, então a gente tinha aquela vergonha, aquela restrição, e nós ficamos assim 8 meses. E quando nós conseguimos alugar 2 cômodos para morar, que nós achamos agora vai dar tudo certo. Conseguimos alugar esses 2 cômodos, a nossa loja começou a fechar muitos contratos grandes. Foi o começo de 2020. E aí em março deu o lockdown e fechou tudo. Então para nós aquilo foi como se tivesse aberto o chão. Nós tínhamos acabado de voltar de uma situação que nós tínhamos perdido a nossa casa. Agora nós estávamos perdendo o nosso sustento, que era a nossa loja. Porque assim que veio o lockdown, o dono do estabelecimento ele não quis saber, ele pediu o salão de volta. E eu tinha acabado de alugar uma casa. Então eu fiquei pensando, se eu antes não tinha onde morar, mas tinha loja, consegui reconstruir minha vida, agora que eu perdi a loja, eu vou fazer o quê? Eu chorei um dia inteiro, sem saber o que fazer. Mas Deus tem sempre os seus caminhos. Uma cliente minha que foi no início de tudo, ela tinha me ensinado a fazer topo de bolo, porque na minha loja todo cliente que chegava falava, você sabe fazer isso? Eu dizia, sei, não sabia, mas fazia, arrumava um jeito e fazia. Ela mesma me disse assim, olha, você fechou a loja, mas você sabe fazer tanta coisa, faz outra coisa, você vai conseguir atender, você tem um monte de cliente. E ali eu comecei a fazer o topo de bolo, na sala da minha casa. Então eu trabalhava igual uma louca. Da 1 da manhã, eu acordava às 4, 5 da manhã e trabalhava até a 1 da manhã. E eu fiquei assim, trabalhando, e as coisas foram acontecendo. Só que o meu psicológico já vinha abalado de uma outra situação. E eu me enlouqueci com tanto trabalho, querendo sair daquela situação, que eu fiquei mal. Muito mal. Mal psicologicamente, tudo ruim. Foi quando eu conheci o Momento Crescer. Então ali no Momento Crescer, eu fui tratada de dentro para fora pela equipe. Eles começaram a me ajudar a enxergar, eles me estruturaram. Então esse momento, essa parte da minha vida, que foi o divisor de águas. Porque imagina você vir de uma situação de só perdas. Foi assim que eu me encontrei no Momento Crescer. E eles me dando o caminho, e eu seguindo aquele caminho que foi me indicado, é que nós começamos a ter esse sucesso.
Isso aconteceu em 2019 para 2020. Agora, em 2022, há um mês atrás, nós acabamos de assinar o contrato e compramos a nossa casa própria. Então, por isso que eu agradeço muito ao Momento Crescer, a esse programa incrível que realmente muda vidas. Isso aí, gente. Muito obrigada. Eu quero agradecer a todos vocês.